Vamos aprender como armazenar o seu alimento no congelador para que ele fique bom e seguro e também não ocupe todo o espaço do mundo dentro do teu congelador? Oi, eu sou a Cecília, Natural Chef Cozinheira, e esse é mais um vídeo de uma sequência que eu tô fazendo para tirar todas as suas dúvidas sobre congelamento de alimentos e conseguir utilizar o congelador ou o freezer como seu amigo e aliado em busca de uma alimentação saudável e praticidade na cozinha. Eu já falei nessa série sobre práticas para transformar o seu congelador em seu amigo e aliado, e eu também já falei sobre o que não pode e o que pode congelar. E nesse vídeo eu vou te falar sobre armazenamento e otimização de espaço dentro do teu congelador. Armazenar o seu alimento de forma correta no teu congelador é bem importante por duas questões. Primeiro, para a gente manter a integridade daquele alimento. Se a gente não armazena da forma correta, por exemplo, se a gente não tampa esse alimento, não veda bem esse alimento, ele queima em baixas temperaturas, perde água, ou seja, não fica gostoso. E também ele pode ter alguma contaminação cruzada dentro do próprio congelador. Então também é por uma questão de segurança que a gente precisa aprender a armazenar o nosso alimento da forma correta. Quando a gente fala de armazenar comida no congelador, existem várias possibilidades. E eu vou mostrar aqui algumas delas para vocês, e aí você vê o que se encaixa melhor na tua realidade. Como vocês podem ver, eu estou super acompanhada aqui com os meus potes e embalagens, e eu vou começar falando um pouco sobre eles para você. Eu vou te mostrar os prós e contras de cada um, como que eu utilizo cada um deles aqui em casa, e aí você vê o que faz mais sentido para você. Vamos começar falando sobre os potes de plástico, que são os mais comuns e também os mais acessíveis. Quando a gente fala de plástico, a gente precisa se atentar a algumas coisas. A gente precisa olhar a procedência, se ele tem BPA na composição dele. BPA se chama bisfenol, né, uma sigla para bisfenol, e é um material que tem no plástico que, quando em contato com o calor, ele libera essa substância que não é boa para a nossa saúde. Hoje em dia, a maioria dos potes de plástico e outros utensílios de plástico são livres de BPA, mas é importante você olhar na embalagem que geralmente eles estão dizendo. Aqui eu tenho duas opções. Esse pote de plástico clássico, né, que a gente encontra em qualquer lugar, e eu tenho também aqui essas embalagens que a gente encontra em mercado e casa de embalagens, que são próprias para levar ao freezer, ao micro-ondas. Eu, particularmente, gosto muito dessas embalagens e opto, a maior parte das coisas que eu vou congelar aqui em casa, em usar essas embalagens, principalmente quando eu tô falando de preparos que já estão cozidos. Eu gosto dessas embalagens porque elas existem em vários formatos. Então, dependendo do preparo, eu escolho qual é melhor. O bom dessas embalagens é que elas encaixam uma na outra, então na hora de armazenar, ocupa menos espaço. Os potes de plástico têm um custo menor, mas também têm uma durabilidade menor. Uma coisa que você precisa observar é se ao longo do tempo está surgindo muitas ranhuras no seu pote. Então tenha em mente que o pote de plástico ele tem uma validade. A partir do momento que você vê que a tampa não está fechando direito, ou que ele tem muitas ranhuras, ou também se está com um cheiro de alimento muito forte, se está manchado, é hora de descartar. Esses potes aqui, que são mais descartáveis, eu costumo usar ele uma ou duas vezes, mas respeitando sempre essa regra, porque eu sempre preciso levar em consideração a segurança alimentar. A segunda opção que a gente tem já são os potes de vidro. Os potes de vidro têm um custo mais alto, mas também eles duram muito mais tempo. Claro que a gente precisa ter um cuidado maior para não deixar ele cair, porque ele pode quebrar. Mas o bom do pote de vidro é porque ele não fica com essas ranhuras e ele também não passa o gosto do alimento para o pote, como pode acontecer com um pote de plástico. Uma coisa que você precisa ficar atenta quando a gente está falando de pote de vidro é se esse pote pode ir ao freezer e ao congelador. Porque geralmente, quando a gente coloca as coisas no congelador, elas expandem. Então, dependendo do vidro, se ele não for apropriado, ele pode estourar. Outra coisa para ficar de olho é se esse pote também pode ir ao forno ao micro-ondas. Eu gosto dos potes de vidro, especialmente quando eu vou colocar algum preparo pronto que possa ir ao forno. Então é muito prático eu já congelar esse prato naquele pote que depois eu posso colocar no forno. Mas lembre-se que não pode haver um choque térmico, porque dependendo pode quebrar esse pote. Então a dica que eu dou é, se você vai tirar, por exemplo, um escondidinho do congelador que já está num pote que pode ir ao forno,
Coloque aquele pote no forno, mas ligue o forno baixo e depois vai aumentando a temperatura. Assim, não vai ocorrer um choque térmico e não vai quebrar o teu vidro. Como vocês estão vendo, os meus potes de vidro, eles são redondos. E aqui eu já vou trazer uma coisa para vocês ficarem atentas. Eu, particularmente, não uso esses potes de vidro no meu congelador, principalmente por conta do formato. Quando você vai pensar em otimização de espaço, dê preferência para os potes quadrados. Geralmente os potes quadrados, eles encaixam melhor e não ficam sobrando tanto espaço entre eles. Vamos pensar em potes redondos. Se a gente for colocar um do lado do outro, a gente vai ter alguns espaços que não vão ser ocupados. Então é importante a gente pensar num freezer otimizado, que a gente precisa aproveitar cada um desses espaços. Por isso que eu sempre prefiro esses potes aqui. Se você for investir em potes de vidro, invista em potes retangulares. Geralmente também é muito mais prático para fazer um preparo. Fazer um escondidinho, uma lasanha, é mais prático fazer num pote retangular do que fazer num pote redondo. Outra opção de armazenamento de comida congelada são os saquinhos. Eu uso muito aqui em casa, principalmente para comidas cruas e marinadas. Aqui eu tenho duas opções. Eu tenho esses saquinhos aqui, que são sacos próprios para freezer, que a gente encontra esses rolinhos no mercado, e eu uso muito ele aqui em casa. E a gente também tem essa opção de ziplock, que é também um saquinho de plástico, mas ele tem um zíper, né? Uma forma de vedar muito melhor, tá? Como que eu gosto de utilizar esses dois? Geralmente esses saquinhos aqui, que são descartáveis, eu uso para as carnes cruas e marinadas. Então, por exemplo, coisas que eu vou colocar óleo, molho, que acaba pegando o gosto e o cheiro, eu uso nesses saquinhos, porque depois que eu tirei a carne daqui, eu descarto. Esse ziplock é muito bom para usar opções de vegetais, frutas, que não vão liberar um odor muito forte e nem vai manchar o teu saquinho. Então isso aqui pode ser reutilizado. Esse aqui, depois de usado, vai para o lixo. Esse aqui você pode lavar e deixar secar bem e utilizar de novo. Mas lembrando também que assim como o pote de plástico tem uma validade, então fique de olho. Se tiver algum furo, se tiver manchado, descarte e pegue outro. Agora que a gente já falou dos potes de armazenamento da comida, a gente vai falar de algumas regrinhas básicas gerais quando a gente fala de armazenamento no congelador. Eu já falei lá no primeiro vídeo que tudo que entra no teu congelador você precisa saber e precisa etiquetar. Então aqui eu tô mostrando dois aliados para fazer essa regra funcionar. Aqui eu tenho uma fita crepe e aqui eu tenho uma caneta permanente. Geralmente essa caneta é muito fácil de escrever nesses potinhos de plástico, ou quando eu quero colocar as carnes nos saquinhos, eu escrevo na fita crepe o que é, colo no saquinho e levo pro congelador. Precisa ser uma caneta permanente, porque aí com a umidade do congelador, quando encosta um pote no outro, não vai acabar apagando. A segunda regra, quando a gente está falando de armazenamento, é: nunca coloque nada quente no congelador. Porque quando você coloca um pote quente no congelador e dá aquele choque térmico, você pode formar cristais de água. E são esses cristais de água que depois, quando descongelados, soltam a água na comida e deixam a comida com aquele gosto de comida congelada que ninguém gosta. A terceira regra, que eu também já comentei, mas eu vou sempre repetir, que é: porcione, porcione, porcione. Nada entra no teu congelador sem ser porcionado. E de novo eu trago aqui alguns motivos para você fazer isso. Primeiro, é porque nada que sai do congelador, que está cru, pode voltar cru para o congelador. Precisa passar por um procedimento antes. Então, digamos que você comprou um pacote enorme de 1 kg de sobrecoxa de frango. E aí você não porcionou e resolveu descongelar toda aquela sobrecoxa. Viu que era muita coisa, que não ia consumir tudo aquilo, mas você não pode devolver aquela sobrecoxa crua para o teu congelador de novo. Você vai precisar passar por um processo de cozimento. Você pode assar toda aquela sobrecoxa e aí depois sim você pode devolver ela para o congelador. Outra regra bem importante é que quando a gente vai pensar em colocar um alimento no congelador, quando a gente vai porcionar esse alimento e escolher o recipiente que a gente vai colocar, a gente precisa pensar que esse alimento precisa estar o mais espalhadinho possível. Então pensa aqui comigo, você vai lá no açougue, compra 1 kg de carne moída e vem aquela bolotinha de carne moída. De novo, não coloque isso no congelador do jeito que veio, porque você provavelmente não vai usar todo aquele quilo de carne moída, e principalmente por conta do espaço que aquilo vai ocupar de uma forma desnecessária. Eu vou te ensinar aqui agora uma forma de armazenar a carne moída para que ela ocupe menos espaço, mas você pode reproduzir isso com outros alimentos também. A ideia é que aquilo fique o mais plano possível para ocupar menos espaço no congelador e também congelar de uma forma mais uniforme, o que fica mais seguro.
Para isso, a gente vai usar o nosso amigo Ziploc. Tá vendo esse monte de carne moída aqui? O que a gente vai fazer? Eu vou pegar, abrir o meu Ziploc, colocar a minha carne moída aqui dentro. E aí tá uma bolotinha de carne moída. E aí eu vou esmagar essa carne moída. Assim ocupa muito menos espaço, né? Mas eu vou te dar uma dica extra ainda. Fechei o meu Ziploc e aqui eu tenho a porção grande de carne moída. Você vai pegar a ponta de uma faca ou de alguma coisa que seja compridinha e você vai fazer marcas de acordo com a porção que você vai querer. Aqui eu vou marcar 4 porções, por exemplo. Depois que eu marquei bem, eu vou colocar uma tábua, um prato ou uma forma embaixo, só para que isso não se desmonte no meu congelador. Eu posso deixar do jeito que tá, ou então eu posso armazenar em outros saquinhos. Mas assim você vai ver que você vai ocupar menos espaço na sua geladeira e também não vai precisar comer carne moída a semana inteira. Lembrando que você pode fazer isso tanto com arroz, feijão, enfim, purê, várias outras coisas. Você pode colocar no saquinho, espalhar bem, fazer os recortes, congelar e depois porcionar. Por último, a gente vai falar sobre uma dúvida bem comum também que apareceu lá na minha caixinha do Instagram quando eu abri a pergunta sobre que dúvidas as pessoas tinham sobre congelamento de alimentos. A dúvida é: quanto tempo dura determinado alimento no congelador? Aqui eu já vou te dizer que não tem uma resposta 100% exata, porque depende de 2 fatores. Lá no primeiro vídeo eu falei da diferença que tem o congelador e o freezer, que é basicamente a temperatura. Enquanto um congelador chega a no máximo -6, -7, tem freezer que chegam até -23, como é o caso do meu. Então significa que no freezer a comida vai durar um pouco mais por conta da temperatura. Para ajudar vocês, eu vou deixar uma tabelinha com um link aqui embaixo para vocês baixarem, que diz o tempo de armazenamento dependendo do alimento. Mas eu gosto de seguir uma regra que é: a comida fica no meu freezer no máximo 90 dias. Se for um congelador, no máximo 60 dias por uma questão de segurança alimentar. E também por uma questão de rotatividade. O congelador, ele precisa ser meu amigo e não um lugar para eu ficar armazenando coisas que eu não sei quando eu vou usar. Eu sei que, de acordo com a tabelinha, você vai ver, um frango, por exemplo, no freezer pode ficar até 8 meses. Mas eu particularmente acho que aqui em casa não é necessário fazer isso. Até porque o meu freezer é pequeno, não tem por que eu ficar armazenando um frango por 8 meses. Mas é possível, principalmente se você tem um freezer grande, saiba que isso pode acontecer. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais sobre as possibilidades e regras de segurança quando a gente fala de armazenamento de comida no congelador. Se você ainda tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou adorar te ajudar. Se esse vídeo te ajudou e você gostou muito, não esquece de deixar um like. Se não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora, porque ainda tem mais vídeos para sair sobre essa série de congelados. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!